Ora, bem-vindos a mais um webinar na Teoria do Caos, sobre Teoria do Caos e Modelação Evolucionária. Este webinar vem na sequência dos anteriores e isto encontra-se numa playlist própria, sendo o link para cada webinar anterior fornecido na descrição do vídeo. Neste webinar vamos continuar a trabalhar com o mapa logístico, que foi introduzido nos dois webinars anteriores e trabalhado nesses dois webinars, em que se desenvolveu, em que mostramos o problema da aplicação. Neste caso, tratava-se de modelar os cash flows das atividades operacionais de uma escola de voo, desde a fase de lançamento de negócio até à maturidade. Tínhamos aqui então o ciclo de vida do negócio. Trabalhámos a questão do modelo de crescimento logístico, e é aqui que surge o nosso exemplo, e no modelo assumiu-se que assume-se no modelo de crescimento logístico que existem limites ao crescimento ligados, neste caso, no caso da aplicação com que estamos a trabalhar, à existência de concorrência e também do mercado potencial. Vimos o modelo e as equações centrais do modelo e o modo como, trabalhando em que o cash flow num determinado período era igual a uma taxa de crescimento vezes o cash flow num período anterior vezes 1 menos esse cash flow num período anterior a dividir por essa taxa de crescimento. E que basicamente conduziria então a um modelo em que tínhamos, portanto, aplicando aqui a propriedade distributiva, tínhamos a taxa de crescimento vezes os cash flows no período anterior, menos a taxa de crescimento vezes esses mesmos cash flows elevados ao quadrado, a dividir por kappa, em que kappa seriam os cash flows máximos atingíveis. E ao trabalharmos nestes termos, verifica-se que existe um feedback positivo dos cash flows, no sentido de crescimento, que está expresso neste fator R vezes C de T menos 1, mas também um impacto em termos, também aqui feedback negativo, resultante de limites ao crescimento, e que é este termo aqui quadrático, portanto em que temos a taxa de crescimento vezes C de T menos 1 ao quadrado a dividir por K. Verificámos que no limite, quando K tende para mais infinito, ou seja, se não houvesse limites ao crescimento, ou com a capacidade dos cash flows máximos atingíveis tendentes para infinito, portanto não haveria limites ao crescimento dos cash flows. Nesse caso, o modelo resultaria, portanto, este termo de feedback negativo tende para zero, portanto, e ficaria somente, tenderia no limite para zero, e ficávamos com o modelo de crescimento geométrico tínhamos trabalhado, do mapa linear que tínhamos trabalhado nos primeiros webinars. Portanto, no primeiro webinar, vimos que se dividíssemos cada um dos lados desta equação por K, ficávamos com a proporção do valor dos cash flows máximos atingíveis que a empresa obtém no momento T, e a equação dinâmica para essa variável ficava x de t com uma proporção entre 0 e 1, igual a R vezes x de t menos 1 vezes 1 menos x de t menos 1. Portanto, isto dividindo ambos os lados da nossa equação por K. Fizemos uma simulação, portanto avaliámos no primeiro webinar em que apresentámos a simulação do mapa logístico em que gera o crescimento logístico standard, e tínhamos aqui a fase exponencial em que os cash flows davam cada vez saltos cada vez maiores de um período económico para o outro, mas depois começávamos a ver progressivamente o abrandamento até que entrava na maturidade, portanto, e os cash flows estabilizavam aqui. Aqui período económico, ou neste caso talvez inferior a um período económico, porque nós tínhamos, por exemplo, 100 observações, portanto seria inferior a um ano, em termos de avaliação de dinâmica a ser simulada. Analisámos a questão do máximo, dos cash flows máximos que a empresa consegue. Não significa que sejam os cash flows máximos atingíveis, é os cash flows máximos que para diferentes parâmetros a empresa consegue, e verificámos que apenas num dos casos é que esse máximo era um ponto fixo, ou seja, um equilíbrio evolucionário estável. E trabalhando o conceito de ponto fixo, analisámos os pontos fixos do mapa. Iremos voltar a esta questão neste webinar, nomeadamente à questão da estabilidade dos pontos fixos enquanto equilíbrios neste modelo evolucionário. Portanto, no jogo evolucionário,
temos então um conceito de equilíbrio associado aos pontos fixos. A questão é da estabilidade ou instabilidade desse equilíbrio. E nós verificámos que, em termos de dinâmicas assintóticas, este sistema gerava, realmente tenderia esse equilíbrio evolucionário, existe. Portanto, os pontos fixos, neste caso, enquanto equilíbrios evolucionários, são estáveis até determinado valor do parâmetro. Neste caso, por exemplo, para um valor do parâmetro inferior a 1, nós tínhamos como ponto fixo, como resultado evolucionário estável, 0, ou seja, os cash flows das atividades operacionais tendiam para 0. Depois, a partir de 1, ficávamos com outro ponto fixo, e que era estável, equilíbrio evolucionário estável, e tínhamos esse ponto fixo como equilíbrio evolucionário estável, até que ele ficava instável, e aqui ambos os pontos fixos 0 e esse alternativo eram ambos instáveis, e passávamos a ter uma dinâmica cíclica. Vimos também, neste caso de período 2, correspondem aos 2 ramos do nosso mapa de bifurcações. Nós simulámos isto em Excel, em que mostramos mesmo a dinâmica em termos de cronograma. Aqui estamos a rever o diagrama de bifurcações apresentado no final do webinar anterior, e que explicamos qual é a estrutura deste diagrama. Basicamente, no eixo horizontal temos a taxa de crescimento, e no eixo vertical temos as dinâmicas para cada valor da taxa de crescimento. Por exemplo, para uma taxa de crescimento nesta região, ficávamos com dois ramos, ou seja, o sistema flutua entre 2 valores, e logo temos uma dinâmica de período 2, uma dinâmica cíclica de período 2, ou dinâmica periódica de período 2. Depois, este ciclo de período 2, estes pontos fixos continuam a existir, eles tornam-se instáveis. Tornando-se instáveis, a mais pequena flutuação vai conduzir, neste caso, a um outro atrator. E aqui o outro atrator, temos aqui um outro ciclo, neste caso de período 1, 2, 3, 4. Ora, então passamos a ter uma dinâmica de período 4. Ou seja, duplicou o atrator, passou de uma dinâmica de período 1, que é o ponto fixo, para uma dinâmica de período 2, para depois de uma dinâmica de período 4, a seguir vamos ter uma dinâmica de período 8, ou seja, vamos tendo, com diferentes valores, com uma subida da taxa de crescimento, vamos passando de uma dinâmica de período 1 para período 2, para período 4, para período 8, ou seja, duplicando o período até que chegamos ao caos. Ora, por exemplo, para R igual a 4, que nós vimos no webinar anterior, a simulação, tínhamos uma dinâmica caótica que preenchia todo o espaço entre 0 e 1. Portanto, não chegando a 0, se ficasse em 0, tínhamos um ponto fixo, não chegando a 1, que também ia dar em 0, portanto, isso vimos no webinar anterior, nos webinars anteriores essa questão. Basicamente ele está entre 0 e 1, mas excluindo 0, excluindo no 1, ocupa todo o intervalo aberto entre 0 e 1. E vai explorar todo esse intervalo, a dinâmica caótica aqui. Portanto, vimos o conceito de caos no webinar anterior, enquanto dinâmica aperiódica limitada, determinista, com dependência sensível das condições iniciais, que conduz, no fundo, estas características conduzem àquilo que se chama uma dinâmica estocástica num sistema determinista, ou seja, em que estocástico aqui é sinónimo de uma aleatoriedade que pode ser trabalhada do ponto de vista estatístico. E depois iremos olhar um pouco para a questão dos invariantes dinâmicos e dessa dimensão neste webinar, mas para já fica essa ideia. Portanto, vimos as dinâmicas de caos, em que o sistema, a variável dinâmica está na vertical e temos a taxa de crescimento na horizontal e a variável dinâmica na vertical. E vemos que, por exemplo, aqui, para R igual a 4 ou R, por exemplo, igual a 3,98, temos aqui uma flutuação, temos uma nuvem de pontos aqui em todo este intervalo. Isto é porquê? Porque a variável está a flutuar em todo este intervalo. Portanto, e daí a nuvem de pontos corresponde às regiões de caos. Depois temos aqui regiões de dinâmicas periódicas, por exemplo, temos aqui uma janela periódica entre duas faixas de caos em que corresponde a uma dinâmica de período 3, 1, 2, 3 ramos. Mas depois há aqui também novas bifurcações, portanto, em que já temos mais do que uma dinâmica de período 3, portanto, até regressar depois a uma dinâmica de caos. E todas estas regiões aqui em que aparecem estas zonas que parecem faixas verticais a branco,
são chamadas janelas periódicas. Janelas, porque é como terem uma janela entre as fronteiras da janela correspondem às duas faixas de caos e dentro da janela nós temos uma dinâmica periódica. Essas dinâmicas podem ir, inclusive, até dinâmica de ponto fixo, em que nós temos uma faixa de caos, um ponto fixo e depois outra faixa de caos. Por exemplo, isto na questão da análise destes diagramas de bifurcações. Depois iremos regressar neste webinar ao diagrama de bifurcações. Para já vamos olhar de novo para o cálculo dos pontos fixos do mapa logístico e para a análise em detalhe, para a análise de estabilidade dos pontos fixos. Os pontos fixos existem sempre e estes ciclos existem sempre, ou seja, se o mapa iniciar num dos pontos fixos, ele vai para sempre permanecer nesse ponto fixo. Se o mapa iniciar para uma dada taxa de crescimento, se o mapa iniciar num ciclo, ele vai permanecer sempre nesse ciclo, mesmo que o atrator dominante aí, portanto o atrator estável aí, seja caótico. O que é que isso significa? A mais pequena flutuação se o sistema é globalmente caótico, em termos de atrator, o atrator o atrator dinâmico que está a atrair todas as órbitas é caótico. Aquilo que vai acontecer é que a mais pequena flutuação por exemplo, um ruído, o mais pequeno ruído que se introduzisse ali, iria fazer a órbita divergir de um ponto fixo ou de uma dinâmica periódica para o atrator caótico. O atrator caótico em si é um invariante dinâmico, ele é estável. É estável, no entanto, as órbitas nele, é estável no sentido em que as órbitas vão tender todas para ele, se for globalmente estável, ou seja, se atrair todas as órbitas no chamado espaço de fase, ou seja, o espaço geométrico de todas as variáveis dinâmicas, que neste caso, sendo uma variável dinâmica única, é um espaço unidimensional. Se houvesse duas variáveis dinâmicas era bidimensional, mas portanto neste caso é unidimensional. E então, neste atrator caótico, portanto, se for globalmente estável o atrator, significa que todas as órbitas vão tender para ele, portanto, para esse atrator, e ficam para sempre lá, não saem desse atrator. Agora, o atrator em si, as órbitas no atrator são dinamicamente instáveis no sentido de existir dependência sensível das condições iniciais, ou seja, o tal efeito borboleta. O mais pequeno desvio numa condição inicial, por infinitesimal que seja, vai ser amplificado exponencialmente e ao fim de algum tempo as órbitas irão divergir. Vimos esse efeito borboleta para o mapa logístico, que tem um atrator caótico globalmente estável nesta região. Portanto, nestas regiões de caos, o atrator é caótico. Para R igual a 4 temos um atrator caótico, ou seja, as órbitas tendem para esse atrator. E vimos como um mais pequeno desvio conduzia efetivamente a uma dinâmica era amplificada ao longo do tempo e conduzia a trajetórias muito distintas. Neste webinar vamos ver mais acerca dessa dimensão e que essa taxa de crescimento exponencial, de divergência exponencial do desvio, tem uma expressão num expoente que é o chamado expoente máximo de Lyapunov. Quando esse expoente máximo é positivo, temos caos, na verdade temos a dependência sensível das condições iniciais, ou seja, o efeito borboleta, quando esse expoente Lyapunov é positivo, e temos uma divergência exponencial. Ao fim o período de tempo que leva a que um pequeno desvio seja amplificado e a órbita mude completamente, esse período de tempo, que é o tempo de Lyapunov, está relacionado com este expoente Lyapunov, que dá o grau de divergência. Quanto maior, se ele for positivo, quanto maior for, mais rápido se instala o efeito borboleta, mais imprevisível é o sistema caótico. Imprevisível porquê? Porque eu nunca consigo simular estes sistemas sem introduzir sem haver arredondamentos. Portanto, os computadores fazem sempre arredondamentos e a simulação destes sistemas é em computador. Ora, pequenos arredondamentos vão introduzir pequenos desvios. E portanto, não, arredondamentos vão introduzir sempre desvios. Ora, se um software tem um grau de aproximação, os arredondamentos que faz usa mais casas decimais e o outro usa menos casas decimais, mesmo que usem um número muito próximo de casas decimais, os dois softwares vão gerar
um resultado em termos de simulação completamente distinto. Ora, mesmo que eu tenha as equações que descrevam um sistema e esse sistema for determinista, há sempre ruído nos sistemas, por pequeno que seja, mas vamos assumir que tínhamos um sistema completamente determinista. Eram conhecidas as equações, mas ele está num regime de caos, portanto, é um sistema com uma dinâmica de caos determinista. Aquilo que vai acontecer é que a nossa leitura do estado desse sistema, das nossas variáveis dinâmicas, das variáveis dinâmicas que descrevem esse sistema, a nossa avaliação em termos de dados tem sempre uma aproximação, uma pequena aproximação, mas mesmo, portanto, e isso, logo daí vamos ter um desvio, o que faz com que a nossa simulação se desvie em relação ao comportamento do sistema. Mas há aqui também uma outra dimensão. Mesmo que nós conseguíssemos ler, tivéssemos a condição inicial perfeitinha no nosso computador, coisa que não ocorre porque há um erro, há sempre uma aproximação finita, os arredondamentos que nós vamos ter de introduzir vão conduzir a um desvio em relação ao comportamento do sistema. E essa questão é facilmente simulável em computador utilizando diferentes casas decimais em termos de arredondamentos. Ora, isso significa que, mesmo que nós conhecêssemos as equações dinâmicas para um sistema caótico, determinístico, completamente determinístico, sem nenhum erro em termos de desvio, em termos de ruído, mesmo assim ele vai ele está numa trajetória de caos. Nós, numa simulação que vamos ter do sistema, ao fim de algum tempo nós não vamos conseguir prever o comportamento desse sistema. Não vamos conseguir, porque a nossa simulação, pela aproximação finita, pelos arredondamentos, vai divergir do comportamento do sistema. Mais ainda, outro investigador que use outro software, com a mesma leitura em termos de condições iniciais que nós, mas que tenha outro nível de aproximação em termos de casas decimais, em termos de arredondamentos, vai gerar uma outra trajetória prevista para o sistema, diferente da nossa, e cada um de nós e esse outro investigador, vamos produzir uma previsão distinta do comportamento do próprio sistema. Isto devido ao efeito borboleta. Porquê? Porque nós vamos introduzir, os nossos arredondamentos introduzem pequenos erros de aproximação, o outro computador, o outro investigador com outro software vai introduzir outros erros de aproximação, diferentes dos nossos, e o próprio sistema vai ter outro tipo de trajetória diferente da nossa. Portanto, agora, quanto maior for o expoente LIAP9, sendo positivo, temos dependência sensível das condições iniciais, para os expoentes LIAP9 positivos, vamos ter uma divergência muito mais rápida. Quanto maior for ele, for esse expoente máximo do LIAP9, quanto mais elevado for, se for positivo, existe o efeito borboleta, quanto maior for o valor desse expoente, mais rápido se vai instalar esse efeito borboleta, o que significa que as nossas previsões mais rapidamente irão falhar. Portanto, então o nosso horizonte previsional é mais limitado. E isso vale quer para nós, quer para o outro investigador. E as nossas previsões vão falhar, as do outro investigador vão falhar e as nossas previsões vão divergir do outro investigador porque estamos a utilizar softwares diferentes, com níveis de aproximação distintos. Então, um sistema caótico é imprevisível em termos fundamentais neste sentido. Outra dimensão, portanto, dá cabo do demónio de Laplace, assumindo que o demónio de Laplace tem de fazer aproximações para fazer os cálculos num computador finito. Portanto, temos essa dimensão. Mas há aqui uma outra dimensão, é que há pequenas flutuações, ruído ambiental, que, por muito pequeno que seja, vai introduzir-se, vai estar sempre presente. Ora, isso vai desviar a trajetória, o sistema, aí entramos no domínio do caos estocástico, ou seja, temos caos, o que é o caos estocástico? É o caos que surge num sistema determinístico. Se o sistema, se desligássemos o ruído, tínhamos caos determinístico. Ora, acrescentando um bocadinho de ruído, existe aqui alguma aleatoriedade externa, um ruído externo, que vai alimentar ainda mais o comportamento caótico do sistema. Isso é o domínio do chamado caos estocástico.
Portanto, temos o caos determinístico, que é um comportamento estocástico no sistema determinístico, mas também temos o chamado caos estocástico, que tem um nível de aleatoriedade acima, ou seja, basicamente a ideia é que temos o sistema, se não houvesse ruído, o sistema se continuaria a ter um comportamento aleatório, nesse sentido temos o nosso caos determinístico. No entanto, com o ruído vai ainda alimentar mais o caos, aquela aleatoriedade, o comportamento aleatório no sistema, e vai entrar aqui na computação não linear do sistema e no próprio caos, na própria dinâmica caótica do sistema. Mais ainda, quando nós temos ruído, estas janelas periódicas podem desaparecer, e esse chama-se caos induzido por ruído, em que nós podemos, com pequeno ruído, pode destruir estas janelas periódicas e conduzir a uma dinâmica, de caos com os marcadores do sistema caótico, até do atrator caótico. No entanto, ele foi induzido por ruído. Portanto, e é o caos induzido por ruído. Esse é o domínio é um outro nível na teoria do caos, que é o caos estocástico. Mas nós neste webinar vamos estar focados no caos determinístico, portanto, ou caos determinista, ou seja, caos num sistema determinista, e que leva a um outro entendimento acerca da questão, por exemplo, ao nível da gestão, um outro entendimento acerca do comportamento de sistemas complexos, nomeadamente, mesmo sem. A ideia era que a única imprevisibilidade que tinha do sistema tinha que ver com ruído aleatório externo. E se desligássemos esse ruído, o sistema comportar-se-ia de modo completamente regular. No fundo, a ideia de que um sistema económico tenderia para um equilíbrio dinâmico, estável, regular, se não houvesse nenhum choque aleatório. Ora, não é assim. Aquilo que a teoria do caos nos indica é que um sistema económico, com relações não lineares, com feedback, com expectativas adaptativas, pode gerar um comportamento, uma dinâmica caótica, em que mesmo na ausência de qualquer choque exógeno, de qualquer ruído externo, ele pode produzir uma dinâmica aleatória, em que temos bolhas, temos crashes, temos as crises económicas, temos períodos de expansão e uma aleatoriedade dinâmica que não estabiliza do ponto de vista dinâmico, portanto, em que não temos um comportamento regular e em que o sistema é imprevisível. Portanto, essa imprevisibilidade fundamental está ligada aqui, foi descoberta num seio de sistemas determinísticos, ou seja, endogenamente gerada, e mesmo no chamado caos estocástico, em que nós temos ruído externo mais caos, temos também caos endogenamente gerado. Portanto, ou seja, mesmo que desligássemos o ruído, continuaríamos a ter este comportamento, esta dinâmica de caos como uma aleatoriedade endogenamente gerada pelo sistema. Agora, isto é um outro nível de ordem no sistema, porque temos aí embora seja aleatória, existem invariantes dinâmicas que caracterizam o sistema, nomeadamente atratores com geometrias muito próprias, e esses atratores permitem caracterizar a dinâmica do sistema. São chamados atratores caóticos, e já iremos ver esses atratores caóticos. Ok, portanto, já vimos, indo então para a temática mais específica do cálculo dos pontos fixos, o mapa logístico e a ligação com estes diagramas de bifurcações. Vamos regressar ao conceito de mapa dinâmico e o conceito de ponto fixo. Portanto, no mapa dinâmico nós temos como input a variável num dado momento e obtemos o valor da variável no momento seguinte aplicando o nosso mapa dinâmico. Portanto, input-output, temos aqui uma computação. Ora bem, então a ideia central é que, neste caso, o mapa logístico, a nossa função é aplicada iterativamente, ou seja, repetidamente, corresponde às iterações do mapa, e nós aplicando o nosso mapa ao valor anterior da sucessão cronológica, portanto, da sucessão de valores, nós obtemos o valor seguinte, neste caso, da proporção dos cash flows em relação aos cash flows máximos que poderiam ser obtidos da nossa escola de voo, era o nosso exemplo. Mas considerando em termos gerais o mapa logístico, também pode ser aplicado a populações biológicas e pronto, em N modelos, e é um dos grandes exemplos
mais básicos de caos num sistema determinístico, fácil de obter, inclusive, é com uma calculadora, conseguem ver isso, se puserem o R igual a 4. E basicamente vamos olhar então para a estrutura. Portanto, nós temos aqui uma função que é aplicada repetidamente, e a estrutura dessa função é R vezes xt menos 1 vezes 1 menos xt menos 1. Ora, assumindo que R é maior que 0, vamos ver então os pontos fixos do mapa de novo. Portanto, já tínhamos visto, mas vamos retomá-los. O conceito de ponto fixo diz-nos que o valor seguinte é igual ao valor anterior, ou seja, não muda. Correspondia ao nosso equilíbrio de jogo no caso da teoria de jogos, em que está sempre no mesmo valor. O valor seguinte é igual ao valor anterior. Ora, então, aplicando o mapa, portanto, se o meu valor seguinte é igual ao valor anterior, xt é igual a xt menos 1, esta é a condição de ponto fixo, corresponde à definição geral de ponto fixo. Ora, podemos substituir o valor de xt pelo resultado, o xt é o resultado da aplicação do nosso mapa determinístico, então podemos xt substituir pela função que define o nosso mapa determinístico, o nosso mapa dinâmico, que é f de xt menos 1. Portanto, se xt é igual a xt menos 1, então f de xt menos 1 é igual a xt menos 1. Ora bem, voltando a substituir o nosso, então substituindo pela expressão da nossa função, temos r de xt menos 1 vezes 1 menos xt menos 1 igual a xt menos 1. Ora, então, nós temos de encontrar os valores de xt menos 1 que resolvem esta equação para descobrir os pontos fixos. Basicamente, passamos, aqui está repetido, mas passamos o xt menos 1 para o lado esquerdo. Aqui aplicamos a propriedade distributiva, r de xt menos 1 menos r de xt menos 1 ao quadrado. Portanto, aplicamos aqui a propriedade distributiva, igual a xt menos 1, passamos o xt menos 1 para este lado, trocando o sinal. Isto é equivalente a termos r menos 1 vezes xt menos 1 menos rxt ao quadrado, voltamos r de xt menos 1 ao quadrado, portanto aqui voltamos a aplicar a propriedade distributiva para pôr o xt menos 1 em evidência, deste passo para este. A seguir podemos pôr, trabalhando aqui os valores que podemos dividir ambos os lados da equação por r. Ora, r a dividir por 0 dá 0, o r a dividir por, e trocando o sinal, portanto, dividindo ambos os lados por menos r, dividindo ambos os lados da equação por menos r, na verdade esta transição foi dividindo por menos r, ficamos com menos r sobre menos r, fica 1, e então ficamos com xt menos 1 ao quadrado. Menos r sobre r menos 1 fica menos r menos 1 sobre r, xt menos 1. E menos r a dividir por 0 fica 0. Portanto, fazendo esta simplificação, podemos agora pôr xt menos 1 em evidência, e então fica xt menos 1 vezes xt menos 1 menos r menos 1 sobre r, igual a 0. Ora, quais é que são os zeros então? E esta expressão é igual a 0 quando xt menos 1 é igual a 0 ou quando xt menos 1 é igual a r menos 1 sobre r. Ou seja, encontramos os nossos dois pontos fixos. Um deles é igual a 0, e se iniciarmos este mapa, qualquer que seja o valor da nossa taxa de crescimento, se iniciarmos o mapa com 0, vamos obter 0 vezes 1 menos 0, fica 0 vezes 1, 0, e ficamos aqui com 0. Portanto, ficamos com o nosso ponto fixo. Do mesmo modo, se iniciarmos o mapa, qualquer que seja o valor de r, agora aqui já este segundo ponto fixo já depende do valor de r, o segundo ponto fixo é igual a r menos 1 sobre r, mas se iniciarmos o mapa para r menos 1 sobre r e substituirmos ali o xt menos 1 por r menos 1 sobre r, o valor seguinte que vamos obter é r menos 1 sobre r. E é isso que está aqui neste diapositivo. Portanto, se nós fizermos xt menos 1 igual a 0, o valor de xt é igual a f de 0. Ora, o f de 0, substituindo, fica r vezes 0 vezes 1 menos 0. Portanto, em que substituímos o xt menos 1 por 0. E isto vai dar 0. Portanto, aplicando o mapa, ele continua sempre nesse ponto fixo. Qualquer que seja o valor de r. Aqui também. R menos 1 sobre R é o valor do nosso, se começarmos o mapa em R menos 1 sobre R, mesmo quando R igual a 4, quando tínhamos o comportamento caótico,
o ponto fixo existia. O ponto fixo, no caso de R igual a 4, seria 4 menos 1 sobre 4. Ora, 4 menos 1 é igual a 3, portanto 3 quartos. Se nós iniciássemos o mapa logístico com, R igual, com, com o x0 igual a 3 quartos, iam obter exatamente uma dinâmica de ponto fixo. Ficava para sempre nesse valor. Agora, agora o ponto fixo aí é instável. E o mais pequeno desvio, o mesmo também se coloca em relação a zero. Quando R igual a 4, se iniciássemos com zero, ficava sempre em zero. Portanto, os dois pontos fixos continuam lá. Agora, a questão que se coloca é o mais pequeno desvio, dado que ambos os pontos fixos aí são instáveis, e o mais pequeno desvio vai conduzir à dinâmica caótica. Portanto, o caos está lá sempre presente. Considerando então aqui, isso é possível fazer em Excel, é um exercício que é possível, que podem fazer com base no webinar anterior em que mostramos como é que se construía em Excel e se simulava em Excel o mapa logístico, e é um exercício que qualquer pessoa pode, abrindo o Excel, pode fazer, seguindo os passos dados no webinar anterior e colocando para diferentes valores da taxa de crescimento e da condição inicial, por exemplo, quando a condição inicial em 3 quartos ou em 0 podem testar em Excel. Ora bem, vamos ver então o que é que acontece quando o xt-1 é igual a r menos 1 sobre r. O xt vai ficar igual a f de r menos 1 sobre r, que vai ser igual a r vezes r menos 1 sobre r, vezes 1 menos r menos 1 sobre r, que vai ser igual a r menos 1 vezes r, portanto, trabalhando aqui um pouco esta expressão, fica r menos r mais 1 sobre r, o r corta com menos r menos 1 vezes 1 sobre r, fica r menos 1 sobre r, ou seja, temos aqui o ponto fixo. O que demonstra que é um ponto fixo mesmo para r igual a 4. Agora, ele é instável. Vamos testar uma coisa a ver o que é que acontece em Excel se pusermos 3 quartos. Porque há aqui uma questão que se coloca, vamos partilhar agora o Excel de ontem, porque é uma curiosidade que agora se me colocou, que é, se começarmos com R igual a 3 quartos, vamos pôr aqui o R igual a 4, e a condição inicial que tínhamos visto, portanto, para R igual a 4, temos caos. Se iniciássemos em 3 quartos, era o nosso ponto fixo. Ora bem, e resultou... não, pôs-me a 3 de Abril, não é 3 de Abril, passou-me para uma data. Ora, igual a 3 a dividir por 4. Ora bem, temos o ponto fixo, de 0,75. Aqui não houve problemas de aproximação. Se houvesse aqui algum mais pequeno, mas se reparar, o mais pequeno desvio em relação a este ponto fixo vai conduzir à dinâmica de caos. Vai divergir do ponto fixo e vai conduzir a uma dinâmica de caos. Vê-se isso precisamente aqui. Portanto, o tal efeito borboleta, vê-se que o ponto fixo continua a existir, porque estamos com R igual a 4 e colocamos no ponto fixo quando R igual a 4, que é o R menos 1 sobre R. Quando R igual a 4, ficava 4 menos 1 sobre 4, ficava 3 quartos. Ora, para R igual a 3, portanto, e se iniciássemos o mapa em x0 igual a 3 quartos, portanto, quando R igual a 4, se nós iniciarmos o nosso x0 em a nossa condição inicial em R menos 1 sobre R, portanto 4 menos 1 sobre 4, ficava 3 quartos. Se iniciarmos para essa condição inicial, nós temos um ponto fixo. Era o ponto fixo, o valor do segundo ponto fixo para R igual a 4. Era 3 quartos, é o valor do ponto fixo para R igual a 4, ou seja, 0,75. Se iniciarmos nesse ponto fixo, nós sabemos que o mapa para este valor, para R igual a 4, vai ter um atrator caótico. Agora, se nós iniciarmos nesse ponto fixo, ficamos para sempre nesse ponto fixo. Ele não altera. Por exemplo, se começássemos com 0 também não altera. Temos sempre, o ponto fixo está sempre lá. Agora, há só aqui um pequeno, portanto, 0,75, tem que pôr 0,75, senão ele não... Ok, o ponto fixo existe e está sempre lá. Portanto, se iniciarmos nesse ponto fixo, permanece nesse ponto fixo. Agora, o mais pequeno desvio em relação a esse ponto fixo, como é o caso aqui, em que acrescentamos 0,00001, vamos até acrescentar um valor mais baixo. Ao fim de algumas iterações,
ele vai divergir. E, portanto, que é aqui a dinâmica cor de laranja. Ao fim ele vai inicialmente estamos com 0,75, mas o desvio vai sendo amplificado ao longo do tempo, e temos aqui o desvio, vai sendo amplificado ao longo do tempo, até que ele vai, temos aqui a amplificação do desvio, vamos pôr aqui o desvio. O desvio vai divergir exponencialmente e depois começamos a ter uma dinâmica de caos para o próprio desvio. Portanto, em que há momentos em que se volta a aproximar do ponto fixo. Repare-se, há aqui momentos em que ele se volta a aproximar do ponto fixo e quase que parece que está a regressar ao ponto fixo, mas depois volta a subir e volta a divergir. Isso é porque isso é próprio da dinâmica de caos. Ele vai se aproximar de dinâmicas periódicas, de pontos fixos, arbitrariamente. E vai ficar lá durante algum tempo próximo daqueles valores e quase que parece que vai ficar regular, mas depois diverge. E esta divergência exponencial que nós temos aqui corresponde ao efeito de borboleta. Ora, o período de tempo que leva até divergir exponencialmente, e temos aqui a divergência exponencial do desvio, o período de tempo que leva até divergir exponencialmente e se iniciar a dinâmica de caos corresponde, vai depender do expoente máximo do IA por 9. E, portanto, temos esta dimensão. Ok, isto é para uma simulação em Excel, regressando à nossa simulação em Excel. Ok, vamos voltar agora ao nosso... não é este? Interromper compartilhamento, eu penso que estará... Exato. Ok. Não é este também. Ok, vamos voltar ao diapositivo que tínhamos e vamos analisar a estabilidade dos pontos fixos e conectar isso com o diagrama de bifurcações. Portanto, estudo da estabilidade dos pontos fixos. Basicamente, como tínhamos visto num webinar anterior, a primeira coisa que nós temos de fazer é calcular a derivada. Ora, a derivada do mapa, neste caso, dá R menos 2R xt menos 1, com R entre 0 e 4. 0 exclusiva e 4 inclusiva. Claro que com R igual a 0, podíamos pôr R igual a 0. Ali, para R igual a 0 dava sempre 0. Que era 0 vezes xt menos 1 vezes 1 menos xt menos 1. 0 vezes isto tudo dava 0. Portanto, 0 não, taxa de crescimento nula nunca de escola. Agora, a taxa de crescimento está entre 0 e 4. Ora bem, vamos calcular então, para analisar a estabilidade, o primeiro passo é calcular a derivada do mapa. Calculamos a derivada do mapa. O segundo passo é avaliar essa derivada do mapa em cada um dos pontos fixos. Ora, o primeiro ponto fixo é 0. Avaliando a derivada em 0, fica R menos 2R vezes 0. Ora, 2R vezes 0 é 0, portanto sobra R. Portanto, f' de 0 é R. Avaliando a derivada no segundo ponto fixo, que era R menos 1 sobre R, nós ficamos com R menos 2 vezes R menos 1. Fica R menos 2R mais 2. Ora, R menos 2R fica menos R, e fica menos R mais 2, ou 2 menos R, que é a mesma coisa. Portanto, já temos o valor da derivada em cada um dos pontos fixos, da derivada do mapa. Agora, para analisarmos a estabilidade somente, depois há o perfil de convergência ou de divergência. Vamos analisar a estabilidade. Podemos analisá-la pelo critério das derivadas. Para um mapa unidimensional, que é o caso destes, o espaço de fases é composto por o espaço de fases, ou seja, o espaço geométrico gerado pelas variáveis dinâmicas. Neste caso, é unidimensional porque temos somente uma variável dinâmica. Portanto, então temos um espaço de fases unidimensional. Neste caso, no espaço de fases unidimensional, como é que nós analisamos a dinâmica de ponto fixo? Portanto, como é que vemos a dinâmica, a estabilidade? Se a derivada em módulo for inferior a 1, o ponto fixo é estável. Se a derivada em módulo for superior a 1, o ponto fixo é instável. Ora, vamos então ver, portanto, derivada em módulo. Vamos analisar aqui para o primeiro ponto fixo, embora já estejam aqui resultados, vamos colocar a questão do seguinte modo. Derivada em módulo do primeiro ponto fixo é R. Ora, para ser estável, vamos tentar encontrar as regiões de estabilidade. Para ele ser estável, eu não sei se ele, ao sair do full screen, se ele mantém, vamos voltar a compartilhar. Ok. Para ser estável, a derivada em módulo tem de ser inferior a 1. Avaliada no ponto fixo tem de ser inferior a 1.
Essa é uma condição de estabilidade. Se for superior a 1, ela é instável. Se for igual a 1, ele pode ser estável, pode ser neutro, não está nem a atrair nem a repelir, ou seja, ou pode ser estável, estar a atrair, ou instável, nós não conseguimos avaliar a partir do critério da derivada. Mas muitos casos em que a derivada é igual a 1, ele é, estamos perante pontos fixos neutros, ou seja, nem atraem nem repelem. Se ele é estável, ele vai atrair, e aqui é um estudo de estabilidade local, ele vai atrair as órbitas que se iniciam próximas do ponto fixo. Portanto, numa vizinhança próxima do ponto fixo, ele vai atrair essas órbitas. Isso é, se a derivada em módulo for inferior a 1. Claro que ele pode ser globalmente estável e então atrai todas as órbitas para o ponto fixo, que é o que acontece aqui no mapa logístico, eles vão atrair as órbitas. No caso de, portanto, agora, a estabilidade, mas este critério de estabilidade é um critério de estabilidade local, portanto, e basicamente a ideia é para órbitas que começam numa vizinhança próxima do ponto fixo, eles vão convergir para o ponto fixo, portanto ele atrai. No caso de ser instável, ele repele, ou seja, órbitas que começam numa vizinhança próxima do ponto fixo vão se afastar dele, e aí ele repele. Portanto, é um ponto fixo atraente ou repelente, portanto, essa é a ideia. Se ele repele, pode tender para outro ponto fixo, pode tender para um ciclo, pode tender para caos, por exemplo, no caso do mapa logístico. Agora, vamos olhar então, vamos pôr aqui, vamos derivar mesmo estas condições de estabilidade. Já sabemos que, portanto, F', para encontrar as regiões de estabilidade e instabilidade, devemos primeiro os valores para os quais ele pode ser estável. A dinâmica pode ser estável. Ora, neste caso, F', portanto, em módulo, a derivada avaliada no ponto fixo tem de ser inferior a 1, portanto, sendo essa derivada R, o valor dessa derivada que nós vimos era R, era a própria taxa de crescimento, essa taxa de crescimento em módulo tem de ser inferior a 1. Ora bem, o que significa que a taxa de crescimento tem de estar entre -1 e 1 para ser estável. Portanto, isto é para encontrarmos, para analisarmos, para encontrarmos as regiões de estabilidade e instabilidade e em que pontos é que nós temos o R, a derivada igual a 1, que geralmente são momentos de transição para um ponto fixo. Já vamos ver essa dimensão. Mas de transição de estabilidade para instabilidade, por exemplo, são pontos de bifurcação. Já vamos ver isso. Mas para analisarmos as regiões de estabilidade e instabilidade, basicamente aquilo que fazemos é começamos com uma análise a partir da estabilidade, ou seja, para que valores é que ele do parâmetro é que ele é estável. E depois então vamos à instabilidade. Parâmetro ou variável dinâmica, dependendo da questão do tipo de ponto fixo, mas pronto, mas para já, no caso do mapa logístico, depende somente do parâmetro. Ora bem, neste caso, a derivada em módulo, no caso vamos ver a região de estabilidade, a derivada em módulo, quando para o ponto fixo igual a 0, de xt menos 1 igual a 0, portanto, para este ponto fixo, a derivada em módulo é inferior a 1, é uma região de estabilidade, e que significa que R, dado que a derivada em módulo dá R em módulo tem de ser inferior a 1, que significa que R tem de estar entre -1 e 1, como condição de estabilidade. Ora, mas há aqui uma questão, nós sabemos que R tem de estar entre 0 e 4. Ora, se está entre 0 e 4, é superior a 0 e inferior ou igual a 4, todo o ramo de R abaixo de 0, portanto, entre -1 e 0, não se aplica neste caso porque o parâmetro está restringido ao intervalo entre 0 e 4. Estando restringido ao intervalo entre 0 e 4, deste intervalo entre -1 e 1 não me interessa os valores abaixo de 0. Portanto, e estando restringindo entre 0 e 4 excluindo o 0, segue-se que a região de estabilidade para o primeiro ponto fixo é uma taxa de crescimento entre 0 e 1. Ok? Aqui a taxa de crescimento negativa não existe neste caso. Portanto, temos entre 0 e 1. Ora, e sei que nesta região o ponto fixo é estável, porque a derivada em módulo é inferior a 1. Agora, em que regiões é que ele seria instável? Seria instável para R inferior
menos 1, igual não, porque o igual corresponderia a uma outra situação, portanto, corresponde a tal situação em que não se sabe o perfil de estabilidade, portanto, é a tal questão que pode ser neutro, estável ou instável. Se R superior a 1, são as duas, mas olhando para as regiões de instabilidade, que é quando a derivada em módulo é superior a 1, portanto, não é superior ou igual a 1, é superior a 1, portanto, então é o que está fora deste intervalo, mas excluindo as fronteiras. Ora, o que é que está fora deste intervalo? R inferior a menos 1 e R ou R superior a 1. Ali não é equivalente, mas O. Vamos pôr aqui o O. Onde é que ele está? O O deve estar nos operadores. Operadores, ok. O. Portanto, para R inferior a menos 1 ou R superior a 1, aquela derivada em módulo é superior a 1. Portanto, seria a região de instabilidade, só que há aqui um pequeno pormenor. De novo, o R não pode ser inferior a menos 1, porquê? Porque o pressuposto é que o R se encontra entre 0, exclusiva, e 4, inclusiva. Essa é a região de variação de R. Então, destes ramos de instabilidade, o único que me interessa vai ser este, R superior a 1. Portanto, já tenho no intervalo de variação no intervalo de valores possíveis para o R, que é entre 0 exclusiva e 4 inclusiva, eu já tenho as regiões de estabilidade e de instabilidade. A região de estabilidade situa-se entre 0 e 1, e a região de instabilidade é para R superior a 1. Ok, já cá está. Já tenho a análise de estabilidade. E para R igual a 1, aqui não se consegue decidir acerca da estabilidade, corresponde no diagrama de bifurcações ao ponto de transição na dinâmica do sistema. Já vamos ver essa dimensão. Okay, vamos voltar aqui ao ecrã completo. Vamos ao segundo ponto fixo, à região de estabilidade. Ora, a derivada no segundo ponto fixo era 2 menos R. Tínhamos visto isso há uns momentos quando calculámos essa derivada. Ora, em módulo dá 2 menos R em módulo. Ora, vamos ver para que zonas, vamos ver onde é que ele é estável. É estável para 2 menos R inferior a 1. O que significa que é estável quando 2 menos R está entre menos 1 e 1. Ora, passando o 2 para o outro lado e trocando o sinal nesta inequação, nos dois lados da inequação ficamos menos 1 menos 2 inferior a menos R inferior a 1 menos 2. Ou seja, menos R está entre menos 3 e menos 1. O que significa que, agora trocando os sinais, o 3 é superior a R inferior a 1, ou seja, o R tem de estar entre 1 e 3. Ora, entre 1 e 3, o segundo ponto fixo é estável. Mas repare-se, entre 1 e 3, R acima de 1, portanto, o segundo ponto fixo é estável, o segundo ponto fixo é estável para R entre 1 e 3. Mas para R superior a 1, o primeiro ponto fixo, de 0, é instável. Ou seja, nós temos aqui uma situação. O primeiro ponto fixo é instável para R superior a 1, mas o segundo já é estável. E agora, o segundo ponto fixo é instável para que valores de R? Para R, considerando o domínio o domínio de possíveis valores para R entre 0 e 1 está abaixo desta região de estabilidade. Portanto, aqui estamos numa região de instabilidade. Ou para R entre 1 e 4, superior a 1 e inferior ou igual a 4, não é instável, é para R superior a 3. Aqui está incorreto. Vamos sair do escape. Ok. Ele é estável para R entre 1 e 3, instável para R abaixo de 1, ou para R acima de 3, portanto, neste caso, entre 3 e 4. Portanto, ele é instável para R abaixo de 1 ou para R acima de 3. Neste caso, para R abaixo de 1, dado que se situa entre 0 e 4, entre 0 e 1 ele é instável, e volta a ser instável entre 3 e 4, o segundo ponto fixo. Portanto, temos aqui uma situação interessante, porque, se reparar, o primeiro ponto fixo
é estável para R entre 0 e 1. Sendo o primeiro ponto fixo é estável para R entre 0 e 1. O primeiro ponto fixo é estável para R entre 0 e 1. O segundo ponto fixo é instável para R entre 0 e 1. Ou seja, este é o caso em que o primeiro ponto fixo está a repelir, o segundo ponto fixo está a repelir para R entre 0 e 1. Para R entre 0 e 1, o segundo ponto fixo é instável, logo está a repelir, mas o primeiro ponto fixo, que é 0, é estável, logo está a atrair. Na verdade, neste caso, corresponde a uma situação em que a taxa de crescimento não é suficientemente elevada para, no caso concreto em que estamos a trabalhar, o negócio de escolar. E aquilo que acontece é que vai tender para 0, vai haver um decaimento para 0 e os cash flows das atividades operacionais ficam nulos. Portanto, ou seja, os recebimentos das atividades operacionais vão coincidir com os pagamentos das atividades operacionais, considerando o conceito de cash flow, que é o recebimentos menos pagamentos. Ok, então temos aqui uma situação em que para R entre 0 e 1, a taxa de crescimento não é suficientemente elevada e o primeiro ponto fixo, que é 0, é estável. As órbitas vão tender para o primeiro ponto fixo e afastar-se do segundo, que para R entre 0 e 1. O que é que acontece quando R igual a 1? Quando R igual a 1, quando R igual a 1, é o nosso ponto de transição, porque para R, a partir de R superior a 1, para R superior a 1, neste caso entre 1 e 3, as órbitas vão ser atraídas para o segundo ponto fixo. Para o segundo ponto fixo. Ou seja, o negócio já de escola vão subir os cash flows e vão tender para o segundo ponto fixo, que é o que acontecia quando, neste caso, por exemplo, para R igual a 2, em que tendia ponto fixo, se R igual a 2, portanto o nosso ponto fixo ficava para R igual a 2, ora 2 menos 1 sobre 2 fica 1 meio, é o valor do ponto fixo, que era o valor que nós tínhamos aqui. Isto era para R igual a 2. E se reparar, está a divergir exponencialmente do primeiro ponto fixo, que é 0. Portanto, começando com uma proporção próxima de 0, vai se afastar do primeiro ponto fixo e vai tender para o segundo, que é 0,5. Ou seja, a empresa consegue metade do cash flow máximo atingível. Consegue metade do cash flow máximo atingível. Este é um caso esta é a situação. E repare-se aqui a divergência é chamada divergência monotónica. Porquê? Porque diverge monotonicamente, sem oscilações, do primeiro ponto fixo e converge monotonicamente para o segundo ponto fixo. E aqui temos um bom exemplo. Quando R igual a 2 está na região de estabilidade do segundo ponto fixo, vai divergir exponencialmente do primeiro e convergir para o segundo. Portanto, isto em termos de regiões de estabilidade e instabilidade. Ora bem, claro que há aqui um ponto em que, a partir do qual, para R maior que 3, ambos os pontos fixos são instáveis. Mas aí temos as dinâmicas cíclicas e depois o caos. Ok. Olhando então para a análise de estabilidade do segundo ponto fixo, existe aqui uma questão interessante. É que, e que nós tínhamos referido num webinar anterior, é que é o perfil de convergência ou de divergência. Portanto, se é estável, as órbitas convergem para o ponto fixo. Se é instável, as órbitas divergem do ponto fixo. Portanto, estável ele atrai, instável ele repele. Portanto, se é estável, as órbitas convergem, se é estável, as órbitas convergem para o ponto fixo, aproximam-se do ponto fixo. Se é instável, as órbitas divergem, afastam-se do ponto fixo, órbitas começam numa vizinhança próxima do ponto fixo, isto segundo o critério da derivada. Agora, se a derivada for superior a 0, essas órbitas, os pontos dinâmicos aproximam-se ou afastam-se do ponto fixo de modo monotónico, se a derivada for superior a 0. Se ela for inferior a 0, os pontos dinâmicos, portanto, as órbitas, a órbita os pontos sequenciais dinâmicos, portanto, neste caso a órbita, aproxima-se ou afasta-se do ponto fixo de modo oscilatório. Ok, então vamos ver essa dimensão. Vamos ver o perfil de convergência ou de divergência. Se reparar, para o primeiro ponto fixo, a derivada é igual a R. Ora, sendo o R, situando-se o R entre 0 e 4,
0 exclusiva e 4 inclusiva, ela é sempre positiva. Portanto, na região de estabilidade, ela vai convergir de modo monotónico para esse ponto fixo. Na região de instabilidade, vai divergir de modo monotónico em relação a esse ponto fixo. Vimos há bocado, ao momento no diagrama, no cronograma, essa divergência monotónica, em que se afastava daquele valor inicial e convergia para o segundo. Ok. Portanto, em relação a zero, ao primeiro ponto fixo, a dinâmica é sempre ou de convergência monotónica ou de divergência monotónica. Agora vamos ver em relação ao segundo ponto fixo. Este é o valor da derivada. Aqui tem R, no eixo horizontal tem R, no eixo vertical tem o valor da derivada. Ora, a derivada ele é instável entre 0 e 1, entre 0 e 1 é instável, mas com divergência monotónica. Porquê? Porque a derivada é positiva. Agora, o que é que acontece a partir de 1? Entre 1 e 3, ele passa a ser estável. Portanto, ele é instável entre 0 e 1. Entre 1 e 3, para um parâmetro R entre 1 e 3, entre 1 e 3, ele é estável. Estamos na região de estabilidade. Ok. Entre 1 e 3. Só que há aqui um pormenor. A derivada é positiva entre 1 e 2. E ele é estável com convergência monotónica. A derivada passa a ser negativa entre 2 e 3, em que ele é estável com convergência oscilatória. E até 3 nós temos este ponto fixo estável com convergência oscilatória. A partir de 3 em diante, ele é instável com divergência oscilatória. Ora, este ponto, para R igual a 1, é o primeiro momento de transição de estabilidade do primeiro ponto fixo para o segundo. É o primeiro momento em que o nosso diagrama de bifurcações passa desta região para ali, em que passa em que era um ponto, olhando aqui para o diagrama de bifurcações, até aqui era 0. Aqui, quando R igual a 1, ele transitou de estabilidade do primeiro ponto fixo para o segundo ponto fixo. E aqui é a região de estabilidade para o segundo ponto fixo até chegar a 3. A partir de 3, passamos a ter uma nova bifurcação em que mudou, em que o segundo ponto fixo se tornou instável e passamos a ter um ciclo. Ora, o que é que acontece? Até 2, a convergência para o segundo ponto fixo, o segundo ponto fixo é estável, a convergência para o segundo ponto fixo é monotónica. Mas a partir de 2 já começa a sentir a aproximação do ciclo. E para R, portanto, acima de 2, entre 2 e 3, há uma convergência para o segundo ponto fixo, mas ela é oscilatória. Porquê? Porque já se está a aproximar desta bifurcação, que é uma bifurcação em que está presente aqui um ciclo de período 2. E, portanto, essa aproximação do ciclo é que explica bastante esta transição para uma convergência oscilatória, até que depois passa para uma divergência oscilatória, que é uma divergência para o segundo ponto, para um ciclo. E neste segundo ponto fixo isto ocorre. Agora, em relação ao 0, a divergência é sempre, a divergência ocorre de 1 em diante, é sempre monotónica. Ele afasta-se de 0 sempre de modo monotónico. Esta divergência oscilatória, ou convergência oscilatória, é somente para o segundo ponto fixo. Portanto, quando R igual a 0, já vimos que xt igual a 0 é o único ponto fixo, mas nós não estamos a considerar o R igual a 0. Quando xt é superior a 0, a derivada no primeiro ponto fixo é sempre positiva, logo na região de convergência as órbitas convergem de modo monotónico e na região de divergência as órbitas convergem de modo, divergem de modo monotónico. Aqui é divergem de modo monotónico. Ok. Continuando, já vimos divergência monotónica para R inferior a 2 e divergência oscilatória para R, convergência barra divergência monotónica. No caso, aqui no segundo ponto fixo vimos que era convergência, portanto tínhamos convergência monotónica para R inferior a 2, convergência oscilatória para R superior a 2, e ainda R superior a 2, mas quando se torna superior a 3 temos uma divergência oscilatória. Portanto, convergência oscilatória, divergência oscilatória. Aqui porquê? Porque a derivada se tornou sempre negativa, que é o que tem aqui nesta zona do diapositivo. Ok. Então vamos a uma síntese.
O primeiro ponto fixo, órbitas numa vizinhança próxima do primeiro ponto fixo convergem de modo monotónico para o ponto fixo quando R inferior a 1 e divergem de modo monotónico quando R superior a 1. No segundo ponto fixo, órbitas numa vizinhança próxima do segundo ponto fixo divergem de modo monotónico quando R inferior a 1. Órbitas numa vizinhança próxima do segundo ponto fixo convergem de modo monotónico quando R está entre 1 e 2. Órbitas numa vizinhança próxima do segundo ponto fixo convergem de modo oscilatório quando está entre 2 e 3, e órbitas numa vizinhança próxima do segundo ponto fixo divergem de modo oscilatório quando R é superior a 3. Ok. Tem aqui o exemplo básico da divergência e da convergência, monotónica versus oscilatória. Se reparar, começando com uma taxa de crescimento próxima, com uma condição inicial próxima de zero, temos na taxa de crescimento R igual a 1.5, R igual a 1.5, 1.5 está aqui para o segundo ponto fixo, o primeiro ponto fixo é instável, o segundo é estável, mas com uma convergência monotónica. E depois para R igual a 2.9, 2.9 está aqui nesta zona, já está próximo da divergência, mas ainda está na região de convergência do segundo ponto fixo, mas é com convergência oscilatória. Mas em relação ao zero, é sempre divergência monotónica. E vemos aqui, para uma condição inicial próxima de zero, vai divergir monotonicamente de zero, com uma divergência exponencial, sobe, até que converge para o segundo ponto fixo de modo monotónico. Agora, para R igual a 2.9, ele também diverge exponencialmente de zero, diverge muito rapidamente de zero, de uma vizinhança próxima de zero, mas de modo monotónico, exponencial aqui, é a divergência monotónica, é exponencial, mas a convergência aqui é oscilatória para o segundo ponto fixo, em que temos aqui uma flutuação em que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que as oscilações diminuem progressivamente até que chega ao segundo ponto fixo e depois fica para sempre lá. Ok, temos a convergência monotónica e a convergência oscilatória e uma divergência sempre monotónica em relação ao segundo ponto fixo para estes valores dos parâmetros. Portanto, o que ilustra bem. Portanto, temos sempre lá os pontos fixos presentes. Temos o ponto fixo até R igual a 4. Agora, aqui uma questão. De 3 em diante, ambos os pontos fixos são, portanto, para R superior a 3, ambos os pontos fixos são instáveis. Para R superior a 3, ambos os pontos fixos são instáveis. Portanto, elas divergem, no caso do primeiro ponto fixo, de modo exponencial, no caso do segundo, de modo oscilatório. Ora bem, e é aqui que nós temos mas nestas regiões é onde nós temos, a partir de 3 temos a nossa bifurcação em que muda de estabilidade. O segundo, aqui até 3 temos sempre os pontos fixos, portanto, primeiro ponto fixo aqui fica instável, depois aqui em 3 perde o segundo ponto fixo, aqui o ponto fixo foi sempre estável até 3, entre 1 e 3, aqui entre 1 e 3 o segundo ponto fixo é estável, mas a partir de 3 ele muda a estabilidade e passam ambos os pontos fixos a serem estáveis, e aqui a dinâmica assintótica é periódica aqui nesta região, mas depois começamos a aproximar-nos do caos, que é aquilo que ocorre ali no diagrama de bifurcações, em que ele perde a estabilidade, o segundo ponto fixo perde aqui a estabilidade em 3, e portanto para R superior a 3 muda para, R igual a 3 é o ponto de bifurcação, tal como R aqui igual a 1 era o ponto de bifurcação, em que passávamos a ter, mas uma bifurcação, neste caso temos um ramo único, era um ponto de mudança de estabilidade, se quiser, aqui, em R igual a 1, em que o primeiro ponto fixo ficou instável e o segundo passou a ser estável, e aqui voltamos a ter uma mudança de estabilidade em que o segundo ponto fixo passou a ser instável e a dinâmica assintótica passou a ser uma dinâmica de período 2, e por aí adiante até chegarmos ao caos. Portanto, e esta é a dinâmica. Ok, portanto, agora ciclos. Para a análise dos ciclos a questão é mesmo, agora os ciclos são pontos fixos da segunda entrada, no caso dos ciclos de período 2, no caso dos ciclos de período 3 são os pontos fixos da terceira iterada, ou seja, da função, a segunda iterada é a função composta do mapa e por aí adiante, portanto. Agora, portanto, são pontos centrais em relação à análise de estabilidade. Agora, portanto, vemos que num modelo evolucionário, aquilo que é um equilíbrio
que seria, por exemplo, um possível equilíbrio de jogo, pode não ser evolucionário, um equilíbrio evolucionário, pode não um equilíbrio dinâmico no modelo evolucionário, que poderia corresponder a um equilíbrio de jogo, ou corresponde a um equilíbrio de jogo no sentido em que não se sai, se inicia lá, não sai de lá, pode se tornar pode ser estável, convergem para ele, ou instável em que divergem. Se for instável, ele não é, dizemos que não é um equilíbrio evolucionariamente estável, não é evolucionariamente estável. No caso dele ser estável, é um equilíbrio evolucionariamente estável. Portanto, no caso, por exemplo, das dinâmicas de replicadores que se podem introduzir na teoria de jogos evolucionária, que usam sistemas de equações diferenciais ou mesmo sistemas de equações deste em tempo discreto, que são chamadas equações às diferenças, que é um mapa dinâmico, basicamente. No caso de um mapa dinâmico que dê a dinâmica do replicador para estratégias. Portanto, nós temos aí, pensando em termos das estratégias e do jogo, a dinâmica poderá ser evolucionariamente estável, e temos um equilíbrio evolucionário estável, mas também pode ser instável e podemos tender para ciclos ou inclusive para caos, por exemplo. E temos exemplos de papers académicos em torno de caos em jogos evolucionários, em que a dinâmica do jogo evolucionário gera caos. Portanto, no caso de modelos evolucionários mais gerais da própria teoria do caos aplicada a modelos coevolucionários em redes dinâmicas, ou no caso mais simples, é o exemplo do mapa logístico, também um modelo evolucionário. Esse tipo de modelos também temos aqui equilíbrios evolucionários estáveis, mas determinados valores do parâmetro vamos ter ciclos e depois para outros ainda vamos ter caos. Portanto, e aí numa modelação económica e financeira. Agora, dependência sensível das condições iniciais. Já vimos, no caso, temos ali neste diapositiva a definição formal, é o chamado efeito borboleta. Basicamente, qualquer órbita, vizinhança, por mais pequena que seja, ao fim de algum tempo as órbitas vão divergir. Portanto, órbitas que comecem numa vizinhança muito próxima, infinitesimalmente próxima, vão divergir entre si e vão fazê-lo, no caso do caos, de modo exponencial. Esse é o efeito borboleta que nós já vimos, no caso da simulação em Excel, e representa a dependência sensível das condições iniciais. O desvio em valor absoluto gera estes momentos em que temos falhas grandes de previsão e depois momentos em que quase parece que conseguimos acertar, mas esses momentos em que conseguimos acertar são pequenos momentos e a nossa previsão falhou completamente em grande parte do tempo. Portanto, essa é uma imprevisibilidade presente na modulação, quando temos sistemas com caos determinístico. Eles são fundamentalmente imprevisíveis a esse nível, devido inclusive às aproximações, como já falámos, portanto, ao nível de simulação em computador. Considerando então o expoente LIAP9, o expoente de LIAP9, há um espectro de expoentes de LIAP9 para sistemas com múltiplos graus de liberdade, ou seja, múltiplas variáveis dinâmicas, mas para mapas unidimensionais, portanto, considerando o expoente máximo de LIAP9, temos aqui os valores. Quando ele dá-nos a taxa média ou no caso de ser positivo, dá-nos uma taxa média de divergência em relação de pequenos desvios ao nível das condições iniciais, portanto mede-nos a intensidade do efeito borboleta. Ora, temos aqui o diagrama dos expoentes de LIAP9, na vertical são os expoentes de LIAP9, na horizontal é o parâmetro, é a taxa de crescimento para o mapa logístico. Este é o diagrama de expoentes de LIAP9 para o mapa logístico. Sempre que ele toca nesta zona aqui, na linha do zero, a vermelho está a linha do zero, sempre que ele toca nessa zona é um momento de mudança de estabilidade. É um ponto de bifurcação no diagrama de bifurcações. Quando ele se torna, e portanto temos aqui uma mudança de estabilidade, aqui vai subindo, muda de novo de estabilidade, vai subindo, muda de novo de estabilidade, mas sempre sem caos. Muda de estabilidade sempre sem caos aqui. Agora há aqui um ponto a partir do qual ele se transita de negativo para positivo. E quando ele transita de negativo para positivo é o primeiro momento em que nós temos caos na dinâmica do sistema. E aqui nós temos os valores em termos do expoente, mas voltamos a ter aqui, por exemplo, valores em que ele está positivo e ali fica negativo.
valores aqui em que está positivo e ali fica negativo, e ali está positivo, mas depois cai para negativo. Ora, essas são as janelas periódicas. Quando ele passa de positivo a negativo, são as janelas periódicas. O caos é quando ele é positivo. E se reparar, o 4 é o valor onde o expoente tem o valor mais elevado. Ou seja, é onde a força, onde o efeito borboleta é mais forte, onde a divergência ou da dependência sensível das condições iniciais é mais forte, é onde ele é mais imprevisível. Portanto, temos aqui a correspondência com o diagrama de bifurcações a partir de 3. Se reparar, aqui foi ponto, em 3 foi o ponto de bifurcação, ele vinha ali, tocou ali a linha do zero, o expoente LiAP9. Aqui temos, na horizontal temos sempre o parâmetro, na vertical aqui temos o expoente LiAP9, aqui na horizontal temos o parâmetro e na vertical temos a nossa variável dinâmica. Ora, temos um ponto de bifurcação aqui, ficou aqui no zero. Agora vai para baixo, agora o que é que acontece? Fica cada vez mais negativo, significa que este ciclo é cada vez mais estável, mas depois começa até que atinge aqui um valor muito negativo. Depois começa a ficar menos negativo, menos negativo, menos negativo, até que temos aqui um segundo ponto de bifurcação. Se reparar, temos ali um segundo ponto de bifurcação. Ora, este segundo ponto de bifurcação é um segundo ponto onde toca aqui no zero o expoente LiAP9 e é um ponto de bifurcação em que muda de estabilidade. Portanto, temos o ciclo, passou do ciclo de período 2 para o ciclo de período 4. E agora volta a ser, mas continua a ser negativo. Porquê? Porque a mudança de estabilidade foi para valores, de novo, para um atrator que não é caótico. Portanto, não há efeito borboleta. Ora, continua a ser cada vez mais negativo e agora voltamos ali a ter volta a ser, fica cada vez mais negativo. Temos aqui um ponto onde ele é mais negativo, um mínimo local. Depois começa a subir, a subir, a subir, a subir, é quando esta dinâmica já está a perder estabilidade, aumentando o valor do parâmetro, e há ali um momento em que a dinâmica volta a perder estabilidade e passamos para uma dinâmica de ciclo de período 4. Portanto, e assim sucessivamente aqui, até que há aqui uma região em que ele transita de negativo para positivo, que é a região de caos. Aqui temos um exemplo da nossa janela periódica. Se reparar, temos aqui, e temos marcado o ponto de bifurcação. Aqui temos a transição para a janela periódica. Portanto, temos aqui uma região de caos, em que o expoente LiAP9 é todo ele positivo. Nesta região de caos. Há aqui um ponto em que a região de caos, em que o caos desaparece e a dinâmica assintótica passa a ser um ciclo de período 3. 1, 2, 3 ramos. Ora, este é o ponto em que passa de positivo a negativo. Ao nível dos expoentes LiAP9, passaram de positivo na região de caos a negativo na janela periódica. Isto é e agora dentro da janela periódica vai sendo cada vez mais negativo, até que atinge um mínimo, que é quando esta dinâmica de período 3 é mais estável, portanto está a atrair mais as órbitas, que começam próximas dela, depois começa a perder estabilidade, a perder estabilidade, a perder estabilidade, e aqui há uma mudança de estabilidade. Porquê? Porque há aqui uma bifurcação em que há aqui um aumento de período aqui, vê-se aqui os ramos, embora sejam ramos muito próximos entre si, vê-se aqui os ramos de uma bifurcação que ocorreu aqui. E o ponto de bifurcação toca, o expoente LiAP9 toca ali, mas ele continua depois negativo, o que significa que passamos para uma dinâmica, continuamos com uma dinâmica que não tem efeito borboleta, que é periódica. Portanto, agora, aqui temos outra vez também marcadas os pontos de bifurcação relacionados com os expoentes LiAP9. Claro que quando ele se torna positivo de novo, voltamos a ter caos. Portanto, por exemplo, nesta da janela periódica, ele passou de positivo a negativo, portanto, caos, na zona de caos era positivo, depois passa a negativo na janela periódica e depois volta a ser positivo quando sai da janela periódica. Portanto, ele é positivo antes de uma janela periódica, o expoente máximo de LiAP9, positivo antes de uma janela periódica, porque temos caos, logo temos efeito borboleta, positivo antes da janela periódica, negativo na janela periódica, em que passamos a ter negativo, ou seja, não há efeito borboleta, as órbitas convergem para uma dinâmica regular, neste caso de ciclo, e depois volta a ser positivo o expoente LiAP9 quando saímos da janela periódica e regressamos a uma região de caos, voltamos a ter efeito borboleta. Ok. Agora, portanto, olhando agora para a questão do caos e dos atratores caóticos,
o caos e a questão do caos e da ordem, e que é a última parte deste webinar. O caos é um padrão de ordem, na verdade é um padrão de ordem mais complexo. Os atratores caóticos são estruturas geométricas complexas geradas no espaço de fases, tal como um ponto fixo ou um ciclo. Assim que a dinâmica do sistema atinge o atrator, nunca mais sai de lá. Portanto, o atrator em si é estável no sentido em que está a atrair as órbitas. Agora, as órbitas dentro do atrator são dinamicamente instáveis devido ao efeito borboleta. Principais características dos atratores caóticos fractais, que são também conhecidos por, o termo técnico é mesmo o termo técnico, portanto são atratores estranhos, é o nome técnico destes atratores. Um atrator estranho é um atrator que tem uma estrutura fractal, já vamos ver essa dimensão, ou são strange attractors, ou strange chaotic attractors. Nem todos os atratores estranhos são caóticos, existem atratores fractais que não são caóticos. Agora, os atratores caóticos, portanto, que ocorrem no chamado caos dissipativo, têm uma estrutura fractal. Portanto, são estruturas geométricas numa região limitada do espaço de fases, que é o espaço gerado pelas variáveis dinâmicas e onde nós temos as nossas órbitas do sistema. Apresentam, estes atratores, portanto, são estruturas geométricas nessa região limitada, apresentam uma dependência sensível das condições iniciais, ou seja, existe o efeito borboleta, e têm uma estrutura fractal. Ora, a geometria fractal, portanto, o que é que caracteriza uma geometria fractal? Enquanto que, por exemplo, uma esfera tem 3 dimensões, uma linha é unidimensional, um quadrado é bidimensional, as estruturas fractais são estruturas irregulares a múltiplas escalas, apresentam uma estrutura de invariância de escala. Ocorrem na natureza os fractais, portanto a natureza tende a produzir estruturas fractais, por exemplo, os ramos de uma árvore, os vasos sanguíneos, também vêem isso no leito de um rio. É uma geometria que ocorre muito na natureza e que tem uma estrutura irregular a múltiplas escalas. E a dimensão, geralmente estes fractais têm uma dimensão que não é inteira, ou seja, não se situam, não estão entre 2 e 3 dimensões, por exemplo, entre 1 e 2 dimensões, entre 3 e 4 dimensões, não tem uma dimensão inteira. Portanto, 3 dimensões não é uma figura suave tridimensional, por exemplo, pode estar entre 2 e 3 dimensões, ou entre 3 e 4 dimensões, por exemplo. Temos aqui um exemplo de um atrator estranho, gerado por um sistema de equações diferenciais. Neste caso já não é, e que só pode ocorrer em sistemas de equações diferenciais com 3 graus de liberdade, neste caso 3 variáveis dinâmicas. Este é o atrator de Lorentz que foi desenvolvido por Edward Lorenz, um dos pioneiros da teoria do caos, no seio da meteorologia, ok? Portanto, este atrator é um atrator caótico, é um atrator estranho que tem uma estrutura fractal, portanto, não, repare-se, ele tem uma estrutura que está a múltiplas escalas, e o sistema, começando em 2 órbitas muito próximas, elas vão divergir entre si, mas a partir do momento em que elas atingem o atrator, elas nunca mais saem do atrator, e aqui tem o atrator de Lorentz, que é um atrator que está num espaço de fases tridimensional, ok? Portanto, é um atrator fractal, um atrator estranho, caótico. Tem aqui outro exemplo de atratores do retrato, o chamado retrato no espaço de fases de um atrator, que representa, o que é o retrato no espaço de fases? É a representação das órbitas nesse atrator para as variáveis dinâmicas, portanto, no espaço geométrico gerado pelas variáveis dinâmicas. Neste caso, no caso de Lorentz, são 3 variáveis dinâmicas e numa equação diferencial, que só pode ser resolvida a partir com integração numérica, portanto só simulando em computador é que conseguimos ver esta estrutura. Com integração numérica não conseguimos resolver analiticamente, portanto aqui neste caso destes atratores já são atratores gerados pelo mesmo sistema de equações, no entanto são 2 atratores caóticos, e, no entanto, é em tempo discreto, e daí se estes atratores bidimensionais, no espaço de fases bidimensional, ou seja, num espaço geométrico gerado por 2 variáveis dinâmicas, ou associado a 2 variáveis dinâmicas, 2 graus de liberdade. No caso, em tempo contínuo, precisamos de 3 para gerar caos, mas em tempo discreto, 1 grau de liberdade, como vimos, já pode gerar caos, 2 graus de liberdade também. Estes são atratores caóticos
também gerados num espaço de fases bidimensional. E um sistema pode gerar este tipo de estruturas, portanto, um sistema caótico não é completo, embora aleatório, essa aleatoriedade tem uma estrutura mais intrincada em termos da geometria do espaço de fases. Portanto, em termos daquilo que é a geometria das órbitas no espaço de fases. E essas estruturas são dois casos de atratores gerados exatamente pelo mesmo sistema, mas para diferentes parâmetros e gera dois atratores caóticos. Portanto, estão aqui. Este é outro exemplo de um atrator caótico famoso, de Ikeda, e aqui temos outro atrator caótico também gerado no espaço de fases, outro exemplo de um atrator caótico. Portanto, o atrator significa que está a atrair as órbitas, ou seja, as órbitas tendem para esse atrator. E a partir do momento em que entram no atrator não saem de lá. Agora, essas órbitas são caóticas, portanto, temos uma dinâmica de caos, são atratores caóticos, existe dependência sensível das condições iniciais, o que significa que órbitas que comecem numa vizinhança muito próxima do atrator vão divergir ao longo do tempo e vão visitar diferentes regiões do atrator, mas ambas estão aprisionadas, entre aspas, no atrator, portanto elas nunca saem desse atrator. Ok, isto terminamos assim este webinar, até à próxima e por hoje ficamos.